Então vamos lá, gente. Vamos recomeçar a sessão de medicina interna. A gente ainda está definindo a periodicidade dela. Vai ficar entre de 15 em 15 a uma vez por mês. Estou definindo isso com o Alessandro, o pessoal lá da sociedade. O objetivo é trazer para vocês casos bem práticos do dia a dia, né, e passar mensagens importantes que possivelmente vocês vão utilizar na prática relacionado à medicina interna. O objetivo também não é cansar vocês nem a mim, tá? A ideia é a gente fazer isso em torno de 45 minutos, tá? Não quero também passar muito tempo disso, tá? Eu sei que todo mundo está cansado aí, final do dia, né? Segunda-feira é um dia pesado para todo mundo. Então, o objetivo é passar conhecimento, mas sem cansar vocês, tá bom? E para quem não teve ainda na sessão, a sessão ela é bem prática, eu trago casos onde eu mostro uma parte bem rápida, tanto é que eu chamo clínico radiológico, né, bem rápido, uma parte clínica, e depois cai dentro da imagem, onde a gente se aprofunda um pouquinho mais, beleza? E, enfim, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, não tem problema nenhum, meu e-mail é antonioeiras@gmail.com, seja caso, seja dúvida, tá? Não tem problema algum, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro caso. Ah, depois eu vou passar tanto para o canal Radiologia, que é um canal que eu tenho do YouTube, como canal Radiologia, que é o Insta do canal Radiologia. Estou reativando ele e vou botar a parte desses casos, a próprio canal da Sociedade de Radiologia do YouTube também vai mostrar na íntegra a sessão, tá? Que a gente possa poder aproveitar, rever os casos, sedimentar conhecimento, tá? Então vamos começar com esse caso clínico, que são angiomilipomas múltiplos, dicas de diagnóstico na ressonância. Paciente feminina de 31 anos que chegou para fazer um examezinho de ressonância com a gente, ó. Feminina, 31 anos, isso aqui era o pedido dela, ressonância nuclear magnética do abdômen total e pelve com contraste, avaliação de múltiplas lesões de angiomilipoma em rins, bilateralmente, exame comparativo para avaliar crescimento e nódulos, tá? Então, já viu aqui uma necessidade da gente comprar esse tipo de lesão, tá? Tem alguns motivos para isso, a gente vai estudar isso durante o curso. Então, vamos ao caso. Então, vou pegar aqui, esse é o primeiro caso, paciente de 31 anos. Na realidade, gente, não há necessidade da cobertura de abdômen e pelve para esse exame. Efetivamente, o que a gente vai estudar é o abdômen superior, tá? Então, temos até hoje orientação para médico assistente, não há essa necessidade. Então, vou começar aqui com o rastreio que a gente faz, ponderação T2, reixa. Eu gosto muito de começar a análise do exame por aí, né? Então, vamos ver o plano axial, tá? E o plano coronal na ponderação reixa, ela é bastante anatômica. E aí eu já vou mostrar para vocês uma dificuldade de ver os angiomilipomas, tá? Então, na realidade, a gente vê uma lesão focal aqui, mais ou menos na face posterior, talvez o lábio posterior, né? Um pouquinho inferior ao lábio posterior, né? Na metade inferior do rim direito. E talvez algumas outras lesões aqui, ó. Fica difícil da gente entender se é cisto ou não. Vou ampliar aqui um pouquinho, melhor apreciadas aqui no rim direito. Então, a primeira dica da ressonância é que angiomilipoma pequeno é difícil de ver em qualquer método. E quando que isso cai no sentido do exame da ressonância, a dica que eu vou dar para vocês é ir para o em fase fora de fase. Eu vou explicar o porquê, tá? Então, eu vou seguir aqui no em fase fora de fase, vamos seguir, botar os dois rins, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada em especial para o T1 fora de fase. Então, ó, lá de cima, ó, eu já vejo um foquinho põe intenso aqui no polo superior renal esquerdo. Vou descer, já tem outro foquinho aqui, ó, no polo superior renal esquerdo. Vou descer mais um pouquinho, já sai, ó, outro foco põe intenso. Repare que eu tenho pouca expressão deles na ponderação T1 em fase, tá? E aqui, ó, a gente começa a ver vários desses focos hipointensos na ponderação T1 fora de fase, ó. Três aqui em sequência. Isso se dá por quê, gente? Porque, na realidade, esse tipo de lesão, quando tem gordura, às vezes é muito difícil de ver. E às vezes eles são lesões pequenas. Às vezes vem uma indicação para a gente do ultrassom, por exemplo, com um nódulo de hipericogênico de 3 milímetros. Você vai querer ver isso na TC, às vezes na ressonância, principalmente na ressonância, é difícil. E quando você faz o T1 fora de fase, existe um mecanismo de queda de sinal que se dá pela presença de água e gordura no mesmo voxel, que é a menor unidade de análise da ressonância, onde você cai o sinal. A gente vê isso muito em esteatose hepática, a gente vê isso muito no adenoma da adrenal.
E no angiomilipoma, que ele é gordura, por ele ser muito pequenininho dentro do voxel, tá? Vai ter uma participação dele e da presença do rim, que é fisicamente água. Então, eu vou ter representante de água e gordura no mesmo voxel e vai cair o sinal. Então, por isso que é mais fácil a gente ver esse tipo de lesão no T1 fora de fase, tá? Porque, na realidade, ele torna maior a lesão. Ele soma a informação da água do rim com a gordura do angiomilipoma. Um outro dado também que eu queria passar para vocês é que o angiolipoma, na realidade, ele é um amartoma renal, né? Qual é a definição de amartoma? É proliferação de tecido benigno no órgão. Então vamos lá, exemplo de amartoma clássico, amartoma pulmonar, né? Se tem gordura, se tem calcificação. Um outro exemplo também típico de amartoma, hiperplasia anular focal no fígado, proliferação de tecido benigno. Lá tem hepatócito, lá tem ducto biliar, lá tem célula de Kupfer, lá tem vaso, todas as estruturas normais do fígado tem lá, só que está de uma maneira desorganizada e proliferada. Então aqui a gente tem proliferação de quê? De gordura, de vaso e de tecido muscular, tá? Musculatura lisa. Então, quando você tem essa combinação, você tem um angiomilipoma. Entretanto, o angiomilipoma, ele não necessariamente ele vem com esses três componentes macroscópicos para a gente ver na imagem. Ele é até classificado, depois eu vou mostrar para vocês, como monofásico, você só vê um componente deles, o mais comum é a gordura. O bifásico, quando você vê gordura, por exemplo, esse daqui, ó, esse que está no lábio posterior, ele é bifásico, ele tem um componente de queda de sinal, tá? Vou botar até aqui, ó, o T1 com supressão espectral, para mostrar que vai cair o sinal mesmo. Ó. Vou ampliar aqui para vocês. E eu tenho o T1 aqui fora de fase, em fase, e o T1 com supressão espectral. Olha a queda de sinal aqui, ó. Tá? Que aqui é gordura mesmo, gordura macroscópica, caindo sinal, tá? Então, quando você tem esse componente de partes moles e gordura, ele é o bifásico, tá? E o trifásico, quando você tem os três componentes, tá? O bifásico, ele pode também ser só músculo, tá? E vaso, e aí o diagnóstico fica mais difícil ainda, tá? Então, você tem ele, a gordura predominando, que é o mais fácil, habitualmente monofásico. Você tem uma mescla de gordura e partes moles, ou seja, geralmente mais partes moles que gordura, que é o angiomilipoma pobre gordura. Só que você tem um mais complicado ainda, que é o angiomilipoma sem gordura visível, tá? Então, o angiomilipoma sem gordura visível, você não tem como caracterizar ele, beleza? Tá? Então, essa é a característica que eu queria falar para vocês, sob o ponto de vista de ter um em fase fora de fase. Uma outra parada também que é interessante da gente ver é o comportamento dele na difusão, tá? Então, a difusão, ó, a gente está trabalhando aqui com o maior valor de B e com mapa de ADC, tá vendo? Então, o maior valor de B e mapa de ADC é o que você deve utilizar no dia a dia para dizer que tem difusão restrita. E repara que, surpreendentemente, a esmilipoma, que é uma lesão benigna, tem uma restrição moderada ou acentuada à difusibilidade da água. Isso pode ser um fator confundidor. Então, quanto mais partes moles tiver, vou botar até aqui o T2 para mostrar para vocês que ele realmente tinha partes moles, né? Tinha componente muscular, tá? Olha aqui, ó. Olha como ele se difere dos outros mangiomilipomas e tem um componente mais hipointenso, ele pode ter restrição de fusibilidade da água. Das lesões de aspecto de componente sólido, no rim, a que tem mais restrição de fusão papilar, seguido do angiomilipoma e em terceiro lugar o carcinoma de células renais. Então, olha que interessante. O angiomilipoma pode ter mais restrição de fusibilidade da água do que o carcinoma de células renais, que é uma lesão maligna, tá? Então, muito cuidado com essa situação. E um terceiro aspecto que eu queria mostrar aqui para vocês é o comportamento dele no estudo dinâmico. Esse angiomilipoma aqui tem um pouco mais de componente de partes moles, tá? Ele tem razoável impregnação pelo meio de contraste venoso. Então, olha como ele impregna razoavelmente. Ele não é hipervascular, tá? O critério de hipervascularização para rim é impregnar mais do que o córtex. Ele tem uma moderada vascularização, estão vendo? Tá? E uma situação que ele pode ter um fator confundidor aí, principalmente o carcinoma de células renais, ele tem washout, tá? Então, ele tem moderada vascularização e washout. Esse é o mesmo comportamento do carcinoma de células renais, que pode também ter gordura na sua constituição. Então, vejam bem, o carcinoma de células renais, ele vai fazer diagnóstico diferencial com angiomilipoma pobre em gordura. O angiomilipoma
sem gordura nenhuma, invisível aos métodos de imagem, que existe aquele chamado monofásico, com predomínio só de músculo, esse vai fazer diagnóstico diferencial com carcinoma papilar, porque aí não vai ter gordura, e o papilar não tem gordura, tá? Então, essas características que eu queria mostrar para vocês nesse caso, eu vou voltar aqui a apresentação, tá? Então, dicas para vocês. Quando vocês falam em angiomilipoma, gente, mais de 80%, eu botei aqui 80%, mas mais de 80% ele é isolado, tá? 20% ele vai ser múltiplo, e aí vocês têm que pensar em algumas doenças, principal esclerose tuberosa ou linfangioleumimatose, mas ele pode ser, como no nosso caso, totalmente aleatório. Olha aquela situação de três componentes, dois componentes ou um componente só. Isso daqui pode ser extremamente variado, mais comum monofásico é a gordura, tá? E o mais fácil da gente fazer diagnóstico é o bi ou trifásico componente de gordura e partes moles. Ele também pode ser rico em gordura, né? O monofásico só com gordura, ele é rico em gordura. Ele pode ser pobre em gordura, faz diagnóstico diferencial, principalmente carcinoma de células renais, que eu estou botando aqui. E ele pode ser invisível de gordura na imagem, tá? Esse é o que vai fazer diagnóstico diferencial com carcinoma papilar. Dica para um angiomilipoma pequeno identificar, tem um fora de fase. Questão da difusão restrita, ela é mais comum, mais intensa no papilar, seguida do angiomilipoma, que é menor do que o papilar, e seguido do carcinoma de células renais, que é inferior ao angiomilipoma, tá? Muito cuidado com o angiomilipoma pobre gordura, pode simular carcinoma de células renais, e o de invisibilidade de gordura na imagem pode simular o papilar. Quando você indica cirurgia para esse tipo de lesão, angiomilipoma sintomático, grande, efeito compressivo, a literatura coloca em mulheres em idade fértil. Por quê? Porque esse tipo de lesão, ele tem receptor para estrogênio, então ele pode crescer. Então, a mulher em idade fértil, ele pode ter uma taxa de crescimento muito maior. E talvez seja interessante você operar os angiomilipomas que estão crescendo numa idade que tem risco cirúrgico menor do que lá na frente, quando vai ter risco cirúrgico maior. E qual o problema do angiomilipoma? Dois, sangramento e raros casos de malignização. Tem algumas formas de células epiteliosas de permeio esse angiomilipoma que elas podem evoluir com malignidade, tá? Então, cuidado principalmente com os angiomilipomas grandes, maiores de 4 centímetros, especialmente os pobres e sem gordura. O outro problema é sangrar, então muito cuidado com pequenos aneurismas ou vasos ectasiados de mais de 5 milímetros de calibre, os angiomilipomas que já sangraram, tá? E aqueles que você não conseguiu definir o diagnóstico. E aí a cirurgia vai ser uma forma de você definir o diagnóstico, tá? Para os angiomilipomas que não são operados, tá? Há uma tendência de você fazer uma vigilância ativa com imagem, tá? Pelo menos nos 5 primeiros anos, para ver se tem uma estabilidade desse angiomilipoma com exame anual, beleza? Aqui, quem quiser fazer um print de tela para estudar isso de uma forma mais dedicada, esse é um artigo bem legal do Jornal de Radiologia da Sociedade Belga, tá? Que ele mostra exatamente essas formas de angiomilipoma de acordo com a quantidade de gordura. Segundo caso, hepatite aguda na imagem. Tratava-se de um homem, chegou pela emergência no hospital, um dos hospitais que eu trabalho, 44 anos, e foi submetido a uma tomografia computadorizada. A história, resumindo dele, 44 anos, dor abdominal em flanco direito, febre não aferida, ele chegou já ictério, razoavelmente ictérico no hospital, colúria e hipocolia fecal. Um dado interessante de epidemiologia, tinha bebido água da fonte no Jardim Botânico há 3 semanas, fez ultrassom lá no próprio hospital, que não viu dilatação biliar, então era uma icterícia sem causa canalicular, mas já havia hepatomegalia, ecotextura heterogênea do fígado, com contorno regular, não tinha sinal de hepatopatia crônica, de cirrose propriamente dita. E no contexto desse tipo de paciente com dor abdominal, o exame a se fazer, pelo menos no nosso serviço, é a tomografia computadorizada. Então, vamos a essa tomografia computadorizada nesse homem de 44 anos e explorar o que ela passou para a gente. Então, eu vou botar essa abordagem, gente, como a gente faz lá, geralmente a gente faz nos casos de dor abdominal. Eu gosto muito do direto com contraste, eu não gosto muito de fazer fase sem contraste, fase com contraste. Acho que a gente acaba expondo o paciente à radiação. Nesse caso aqui, fizeram uma fase com e uma fase sem, tá? Que foi até interessante para a gente passar alguns dados aqui desse caso. Então, estou seguindo aqui, ó, paciente de 44 anos. A gente já observa o fígado com uma densidade baixa, né? O vaso já é visto aqui no estudo sem contraste. Então, dica para você fazer diagnóstico de esteatose, identificou o vaso já no pré-contraste
hiperdenso em relação ao parênquima e esteatose. Se tiver que estabelecer um cutoff, 40, tá? Que ele está batendo, ó, com 30, tá vendo? Ó, 30 unidades House. Não serve o pós-contraste, tem que ser o pré-contraste, por isso que eu falei que nesse caso aqui foi interessante fazer o sem contraste. Duas áreas de esteatose focal, essa daqui é muito comum, aspecto dorsal do segmento 4, e outra aqui, ó, esteatose focal mais acentuada, adjacente ao ligamento falciforme, ambas no segmento 4. Segmento 4 é o segmento do Pittsburgh. Mas o que eu quero destacar para vocês é, além da esteatose, além da hepatomegalia, além de uma esplenomegalia que ele tinha, discreta, tá? Mas tinha. Mas o que eu quero destacar e que me orienta muito para o diagnóstico dessa entidade é essa vesícula biliar. Observe essa vesícula biliar, gente, como ela tá. Vou mostrar para vocês aqui. Isso não é uma vesícula com cálculo no interior. Isso não é uma vesícula colabada com líquido ao redor. Isso é a vesícula com um espessamento parietal por edema, tá? O que está impregnando aqui, ó, no pós-contraste, é a mucosa da vesícula. Tudo isso daqui, ó, submucosa da vesícula com edema. Esse padrão é bem típico de alguns processos edematosos da vesícula. O mais prevalente que eu vejo é fase aguda de hepatite A. Quando está em verão ou área mais epidêmica e de dengue fase aguda, é muito usual a gente pegar isso. E é legal porque às vezes você passando essa informação até por telefone, você já acaba fazendo o diagnóstico, tá? Então foi mais ou menos o que aconteceu com esse caso, tá? Eu vou mostrar outros casos para vocês verem isso, mas esse conjunto, icterícia sem dilatação biliar, ou seja, a causa da icterícia, ela não é obstrutiva canalicular, e sim ela é hepatocelular. Dois, hepatomegalia, esplenomegalia, esteatose, mas principalmente espessamento da parede da vesícula biliar por edema, né? Tem que pensar na possibilidade de hepatite viral, principalmente aí no caso que a gente pega no dia a dia, pelo vírus A, tá? Obviamente, esse paciente ainda tinha corroborando a história epidemiológica e aí ficou mais fácil o diagnóstico, tá? Então, mostrar alguns casos que eu tive, que a gente fez esse diagnóstico. Esse foi um diagnóstico que foi dado por telefone, foi quando eu aprendi a primeira vez, né? Um colega meu me passou, eu tive dúvida, estava começando, né, a fazer ultrassom, eu passei para ele os achados, ele falou, Antônio, isso aí, ó, é um processo inflamatório, hepatobiliar, muito provavelmente uma hepatite viral. O paciente tinha transaminase nas alturas e fechou o diagnóstico. Repare como é estranho o padrão dela, né, na vesícula biliar pelo ultrassom. Parece até uma massa na parede da vesícula biliar, mas isso daqui é edema, é até descrito como um aspecto de delaminação da parede da vesícula biliar. De novo, a mucosa está aqui, ó, a luz é isso aqui fininho. Outro caso aqui na ressonância magnética, um baita edema, não é coleção. Isso aqui é mucosa, isso aqui é a bile na luz da vesícula biliar. Esse era hepatite A, esse daqui era uma pancreatite aguda, e esse paciente de baixo é um paciente HIV com tuberculose miliar, com linfonodos com necrose tuberculose, tuberculose esplênica e edema da parede da vesícula biliar. Então, não é exclusivo de hepatite A e de dengue em fase aguda, não, tá? Outras situações podem dar. Em tese, qualquer processo que gere edema, e aí aumento de pressão hidrostática, insuficiência cardíaca descompensada, aumento de permeabilidade capilar, exemplo aqui da dengue e da hepatite A, e até diminuição de pressão ocótica pode gerar isso aí, beleza? Então, a ideia é edema na parede da vesícula biliar, por isso esse baita hipersinal na ponderação T2, hepatite A, pancreatite aguda, HIV com tuberculose sistêmica, ok? Tá? E aí a gente até brincou aqui com a médica solicitante, uma troca aqui de WhatsApp entre mim e ela, e eu mostrando aqui o caso, lembra? Ela sim, hepatite A, eu fechou com hepatite A, beleza? E ela ficou preocupada, né? Porque você está me mandando. Aí eu falei, brinquei com ela, foi um diagnóstico tomográfico. Aí ela ficou me zoando aqui, ah, pronto, tá vendo o vírus? Aí eu expliquei para ela esse edema. E corroborando, gente, obviamente que eu já tinha olhado, dado uma olhada no prontuário eletrônico do paciente, observe a hiperbilirrubinemia por direta, bilirrubina direta, amplamente predomínio direto. E observe a evolução da transaminase. Isso daqui quer dizer morte celular. É bem típico de hepatite em fase aguda. Ele começou com hepatite, com uma transaminase que não era tão alta, mas olha como ela elevou, chegou a 2.600 durante a internação do paciente, fechando o diagnóstico de hepatite A pela sorologia, mas esses dados do laboratório corroboravam o que a gente estava pensando. Beleza?
Bom, esse é um terceiro caso bem legal que a gente teve, inclusive foi motivo do tumor board hepatobiliar para a gente levar, tá? Era uma malignidade simulando CEP. Ela começa, o caso, eu vou trazer para vocês antes de chegar no hospital que eu trabalho. É um hospital também da rede que eu trabalho, só que era de São Paulo. E tratava-se de uma paciente, sexo feminino, 42 anos, ela tinha um CA de reto sigmoide, já tinha doença avançada, metapulmonar e ovariana, procurou serviço médico por dor abdominal e rajada para dorso. Teve uma internação recente de 29/1 a 15/2, isso aqui foi em São Paulo, por pancreatite aguda. Teve alta com prednisone Sacol, achei estranho esse prednisone, não é uma medicação que habitualmente se passa num pós-internação, internamento de pancreatite aguda, mas aí eu vou mostrar para vocês o porquê eles passaram o prednisone, né? E a última quimioterapia tinha sido em janeiro, né, por conta desse carcinoma de reto sigmoide com doença secundária. Então, estou resgatando aqui a ressonância que fez antes de chegar no meu hospital, e aí talvez a razão de fazer o predzinho, tá? Repara que era um aspecto mesmo de pâncreas aumentado, tinha dado laboratório, tinha dor abdominal, né? Tinha amilase lipase aumentado, mais de 3 vezes do que o valor normal, ou seja, tinha critério clínico laboratorial para pancreatite aguda. O diagnóstico ele é clínico laboratorial, não é de imagem entra como coadjuvante. Mas repara como esse pâncreas perdeu o contorno dele, como ele está espesso, com sinal difusamente aumentado na ponderação T2 e meio retificado no que diz respeito ao contorno. E isso remete muito à pancreatite autoimune, tá? Um outro dado aqui, ó, a via biliar desse paciente, quando ele fez exame lá em São Paulo, tinha umas áreas irregulares, parecia ter umas estenoses. Isso lembra muito colangite inflamatória. E aí, no contexto de uma pancreatite, tem que pensar em colangite autoimune, ou seja, tem que pensar na doença sistêmica relacionada a GG4 com expressão pancreática e biliar. Tanto é que o colega de São Paulo, ele possivelmente discutindo o caso, depois de liberar o laudo, ele faz um adendo ao laudo, é uma ferramenta que a gente tem, né, na rede, de passar uma informação que é importante, é relevante e que ela não foi na primeira interpretação de laudo emitida ao paciente. E ele põe exatamente isso. Ele põe a ectasia da via biliar, ele põe a alteração do pâncreas, a perda das lobulações, das circunvoluções pancreáticas, os achados de via biliar questionam a colangite autoimune, tá? E, apesar de ter o quadro de pancreatite, ele questiona a etiologia do processo de pancreatite e cogita a possibilidade de doença autoimune, tá? Então, por isso que esse paciente provavelmente saiu com predsim de São Paulo. E aí eu recebo esse paciente com outro curso, outro queixa, né, de dor abdominal, com amilase e lipase também tocadas, e o pâncreas lembrava muito o pâncreas de pós-tratamento de pancreatite autoimune. Então, o pâncreas que pré-tratamento ele é espesso, grande, com perda das circunvoluções, ele meio que murcha no pós-tratamento. Então, pensei mais ainda em colangite autoimune com pancreatite autoimune para esse paciente. Mas ele tinha um outro dado, ó, ele tinha um edema da parede da vesícula biliar, acabamos de ver aí, né? Esse paciente acabou indo para ecoendoscopia por conta disso, ele tinha lama biliar, e mantinha aquele padrão meio de colangite que eu falei para vocês. Começou uma estenosinha aqui, ó, que eu quero que vocês acompanhem essa estenose, que ela é importante para o diagnóstico. Bom, e aí a gente ficou meio numa encruzilhada, porque o paciente tinha queixa de pancreatite, a principal causa de pancreatite é litíase, eu tinha um dado de laboratório, que era microlitise na vesícula biliar, e aí conduzia-se como uma pancreatite autoimune, biopsiava-se o pâncreas, né? E a gente optou, durante essa econdoscopia, biopsiar o pâncreas. A avaliação sérica não tinha IgG4 aumentada, no pâncreas não tinha IgG4 aumentado. Então, com esses resultados, propôs fazer uma colecistectomia na paciente, tá? Então, aqui só aquela estenosinha que eu quero mostrar para vocês, o padrão evolutivo da colangite, tá? Só que agora um edema de parede da vesícula biliar. Assim a gente colocou, ó, quando eu fiz a avaliação, antes de ter o resultado, eu que pedi, né, a ideia de G4, eu estava certo que isso era uma doença, pelo menos inflamatória de via biliar e pancreática, essa combinação remete muito à possibilidade de colangite autoimune, conversei com o pancreatite autoimune, conversei com a médica assistente, e a gente combinou de fazer esse combo aí, né, da ecoendoscopia, para estudar a ideia deles, que era mais de uma pancreatite litiase, e a minha ideia, que era mais de uma doença sistêmica relacionada a GG4. Bom, então esse paciente foi à colecistectomia,
Esse é o exame feito no pós-colestectomia, que o paciente ainda mantinha dado de laboratório alterado, PCR aumentada, via biliar com sinais de colestase, laboratorial e clínico. Então, observe que ele tinha uma dilatação da via biliar agora mais à esquerda, né? E tinha uma coleção, era uma coleção que ele tinha na loja da vesícula biliar, tá? E aí eles vieram para mim falando, Antônio, o que que pode ser isso? Que eu não sei o que. Eu falei, pô, gente, isso pode ser um biloma, tá? Mas eu também estou preocupado com uma outra situação, que era o seguinte, olha essa estenosezinha aqui que ele tem no ducto biliar esquerdo. Olha evolutivamente, gente, acho que eu botei aqui, ó, o 10 que ele fez em São Paulo, o 10/2, o 15/3 e o mais recente pós-colestectomia. Isso aqui não é vesícula não, tá? Isso aqui é coleção na loja da vesícula biliar. E olha como essa estenose ela vai aumentando. E a gente sempre tem essa preocupação nas colangites inflamatórias, vamos, por exemplo, a mais comum é o CEP, a esclerosante primária, da estenose dominante poder estar evoluindo para um processo de colangiocarcinoma, tá? Então, o que que a gente fez? Como a gente não tinha ainda diagnóstico, a gente propôs fazer um procedimento via Spyglass. Spyglass por baixo, a endoscopia achava que não ia chegar aqui. Então a gente propôs para o pessoal da radio, quer dizer, o pessoal da radiologia intervencionista propôs para a gente entrar para uma punção percutânea e acessar essa região aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram. Além disso, obviamente, é fechar esse diagnóstico, se tinha ou não, né, o tal biloma, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eles fizeram, entraram por aqui, ó. Primeiro fizeram a colangio intraoperatório. Repara que vazou um pouquinho aqui, ó, vazou um pouquinho, então tinha do cisco uma soluçãozinha de continuidade, né, que permitia aquele biloma. Mas olha essa via biliar, gente. Olha o padrão meio de colangite que a gente tem aqui, ó. Isso é um padrão nitidamente colangite inflamatório, mais comum é CEP mesmo. Olha aqui, ó. Olha esse padrão de via biliar direita, toda ela irregular, com áreas de estenose. Quem não sabe ver isso aqui, fala que isso daqui é CEP, tá? Eventualmente, colangite autoimune pode também ter esse tipo de apresentação, tá? Então, a correlação que a gente tinha da colangiassonância com o que foi feito com a colangio aqui percutânea, tá? E o paciente deu uma descompensada aqui, eles não conseguiram biopsiar essa região. Então, eles pararam o procedimento, fizeram basicamente o diagnóstico do biloma e do padrão de imagem da via biliar, que remetia à ideia de uma colangiopatia inflamatória. Quando a gente pegou o resultado da colestectomia, a gente teve uma surpresa, porque existia a presença de êmbolos neoplásicos multifocais de adenocarcinoma em porção subserosa. Esse adenocarcinoma veio na imunohistoquímica como de origem coloretal, ou seja, era metástase que o paciente tinha para a via biliar, ao menos para a parede da vesícula biliar. E aí, obviamente, a gente foi na literatura e identificamos alguns artigos, a gente teve um caso similar há um tempo atrás, mas identificamos algum artigo de doença metastática biliar de câncer de cólon, mimetizando ou colangiocarcinoma, pelas estenoses, que pode promover, ou colangite esclerosante, seja ela primária, seja ela induzida por quimioterapia, que existe, seja ela induzida por imunoterapia, que também existe. E olha que dado interessante, a etiologia desse crescimento na via biliar, ele não é muito bem definido, mas as teorias mais provavelmente envolvidas são disseminação vascular por invasão ou biliar. Eles já tinham dado de invasão vascular por trombo na parede da vesícula biliar, beleza? Então, aqui, para vocês terem em mente, a possibilidade de diagnóstico diferencial nesses padrões de colangite num contexto de paciente oncológico abriu o leque que essas estenoses múltiplas pode ser tanto doença metastática como também situações induzidas pelo tratamento, ok? Quarto caso é um caso de neoplasia intraductal mucinosa papilífera que a gente já pegou com 3 estigmas de alto risco, tá? Era um paciente de 85 anos, idoso, ele já acompanhava essa, mas ele era meio relapso, sob o ponto de vista de voltar para fazer o controle, tá? Desse tipo de lesão que ele tinha, tá? Então, e ele veio com essa indicação, tá vendo? Um paciente hipertenso, diabético, renal crônico, TCC de abdômen de março de 2023, evidenciando cisto septado, calcificações de permeio, cabeça pancreática esclarecer. De dado de importância, né? Ele era muito oligosintomático, tá? O médico dele que obrigou ele a fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento ele era para ser feito em 6 meses. Repara que ele deixou passar 2 anos para fazer o acompanhamento.
Só que agora ele já estava ictérico e tinha um relato de uma febre não aferida, um episódio só de febre não aferida com calafrio, tá? Então aí ele ficou um pouco mais preocupado, foi no médico, o médico pediu para atualizar essa imagem, e esse casinho que a gente vai ver é num senhor aqui de 85 primaveras. Então eu vou começar com vocês, como eu sempre gosto de começar com a ponderação T2, tá? Nos planos axial e coronal. Beleza? Vou começar aqui no coronal, ó. Vou botar o coronal grande aqui para vocês, ó. Então, olha que interessante o grau de dilatação do vírsum desse paciente. Ele vinha aqui, ó. Ele vinha aqui, ó. E ele fazia um troço que é bem típico de TIMP, que é o abaulamento da papila, que é o abaulamento da papila maior. Isso é mucina do principal e aqui do processo uncinado, tentando abaular a papila para jogar essa mucina para o duodeno. Sabe o que que é isso aqui, gente? Isso aqui é a papila secundária também, ó, com abaulamento, né? Ele ocupou praticamente todos os ductos pancreáticos, tá? E aí eu queria discutir com vocês esse componente aqui, ó, que é um componente dentro do ducto. Eu queria discutir com vocês o calibre desse hepatocolédrico no paciente que está ictérico, e depois a gente vai ver a colange, está batendo aqui em torno de 9 milímetros. Até para um paciente colecistectomizado é algo ectasiado. E até depois eu queria discutir isso aqui, ó. Isso aqui é um cisto de dilatação de ducto secundário. O visto está vindo aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo aqui, ó. Isso daqui é um ducto secundário, que ele está na cabeça, possivelmente também contribuindo para essa confusão toda. Ele é um cisto, ó, que está batendo aqui no barato 4,2 centímetros, tá? Então vamos observar ele aqui no axial agora. Então, uma via biliar intrahepática dilatada num paciente ictérico, com uma baita dilatação de ducto secundário, de ducto principal, com abaulamento da papila maior, tá? E talvez uma área mais preocupante, principalmente no uncinado, essa aqui que eu quero discutir com vocês, beleza? Olha que o ducto de Santorini aqui, ó, a papila secundária aqui também sofrendo abaulamento em relação ao duodeno, tá? Vou mostrar aqui para vocês a colange, que ela é interessante, né? Vou botar o corte fino. Vou botar o radial aqui, ó. Então, primeiro o corte fino, T2, eu gosto muito desse corte, né? A gente individualiza bem, né? O baulamento de papila, a compressão sobre o coledo, que determinou a dilatação montante. E esse componente aqui, ó, que eu fiquei bem preocupado, tá? Obviamente, para a gente bancar o tal componente sólido, que é um critério, um estigma de alto risco, eu tenho que ver a fase com contraste, beleza? E aqui, ó, minha colanjo ressonância. Vou botar aqui, ó. Essa aqui ficou bem de frente, né? Bonita, né? Ver que é uma via biliar dilatada, né? O paciente está ictérico, nada muito importante, né? Duas, uma cruz em quatro, mas uma via biliar dilatada, uma dilatação cística aqui, ó, e dilatação de todo o viço, né? De novo, uma dilatação aqui, ó, e aquele componente que a gente vai estudar um pouquinho melhor. Então, quando a gente estuda esse componente, vou botar aqui talvez o coronal, vou botar os dois coronais, ó, se eu botar aqui o T2 e ele, olha o que está acontecendo aqui nesse componente. Deixa eu tirar aqui, ó. Esse daqui, para não contaminar. Então, ó, esse componentezinho aqui, ó, gente, que eu queria discutir com vocês. Repara que quando eu trabalho com o estudo após contraste, exatamente nessa projeção aqui, ó, tem uma área que acende de sinal, tá? Então, esse componentezinho aqui, se você for medir ele, e a ideia é medir exatamente o que está impregnando, ele é até aquela tal projeção papilar, que é muito descrita de componente sólido dessas lesões. Então, não só ele tem que ser um conteúdo aí de partes moles, mas ele tem que ser vascularizado. E para atingir critério de estigma, ele tem que ter mais de 5 milímetros. No nosso caso aqui tinha 1,2 a 1,4, né? Medir 2 aqui deu entre 1,2 e 1,4. O meu ducto biliar principal, pancreático, está batendo, ó, 1,3, 1,4. E além disso, eu tenho um paciente quitérico com dilatação da via biliar.
e pelo menos o meu ducto principal e um grande cisto aqui, ó, contribuindo para a compressão da minha via biliar, tá? Então, esses são três critérios de estigma de alto risco que são indicativos de você pensar em cirurgia, tá? Isso eu falo que é que nem o Bosniak 4. Você tem que pensar na possibilidade de cirurgia. Ele é indicativo de cirurgia se o paciente tiver condições para cirurgia, tá? Lembre que esse paciente é um paciente de 85 anos, tá? É um paciente que não tem, né? Paciente diabético, né? Possivelmente não tem um risco cirúrgico tranquilo, tá? Então, a avaliação de risco-benefício aí, né? Até onde eu acompanhei, ficou para acompanhamento por imagem, apesar de ser estigma de alto risco. Então, vejam bem, não é um dado de imagem que vai definir a conduta cirúrgica do paciente ou não. Ele vai contribuir muito para essa decisão, mas a decisão, ela é multidisciplinar e com vários aspectos do paciente para a gente poder definir, ok? Então, vou voltar aqui para a apresentação, tá? E assim a gente colocou no laudo. Olha os três critérios: dilatação das veias biliares intrahepáticas, um calibre do hepatocolédrico de 0,8, né? Bateu até 0,9 quando a gente mediu lá, tá? Então, um dos critérios é a icterícia por causa obstrutiva da doença tumoral intraductal mucinosa papilífera de ducto principal e secundário, tá? Aqui a gente tinha até os dois contribuindo ali para a dilatação do colédrico, paciente clinicamente ictérico. Dois, maior calibre do ducto principal ocorre na porção cefálica e mede até 1,7. Então, a partir de 1 já é um estigma de alto risco. E ele estava tendo 1,7. E 3, projeções papilares entremeadas aos ductos cistos, por vezes com realce pelo meio de contraste venoso, a maior no processo sinal medindo componentes com realce aproximadamente 1,2. Tá? Então, a gente cita quais são os critérios: o ducto principal acima de 10 milímetros, o componente sólido acima de 5 milímetros com vascularização e opção biliar por compressão do hepatocolédrico, na verdade, a icterícia que o paciente tinha, tá? A gente colocou na documentação tanto a colange radial quanto a colange 3D, mostrando as alterações do ducto principal e dos ductos secundários, a dilatação de via biliar, tá? Na documentação, eu gosto muito disso, tá, gente? É um dado importante, porque nem sempre o paciente consegue ver tudo que vocês têm naqueles várias informações de imagem, de papel impressa. Então, coloco no corpo do laudo os dados de maior importância, né? Esse componente sólido, o ducto dilatado, o ducto secundário também ectasiado, medindo até 4,2 centímetros. E, obviamente, a gente conclui, né, é, a presença do TIMP, fechando o diagnóstico, caracterizando os três estigmas de alto risco, que, obviamente, foram pormenorizados no corpo do laudo. Beleza? Quem quiser estudar mais a fundo, recomendo a revista do Pancreatology de 2024, foi a revisão de Kyoto em relação aos critérios, né, de Fukuoka, assim, bem facilzinho. O resumo é isso aqui, ó. O que entrou de novo, que não tinha em Fukuoka, tem aqui, é pancreatite aguda, início e exacerbação da diabetes, ou seja, dados clínicos, tá? E taxa de crescimento. Taxa de crescimento é igual, ela era 0,5 em 2 anos, ele botou aqui 2,5 em 1 ano, tá? E dados de econdoscopia, que não tinha no passado, se você achar isso aí tem que entrar como critérios de estigma de alto risco. Repara que esses três o nosso paciente tinha, beleza? Tá? Dicas aqui para vocês. Eu tenho visto muito, gente, na prática, assim, viu um cisto pancreático, rotula como TIMP. Não é. Você tem que ter critério. Então, para ser TIMP, o artigo fala isso, tem que ter mais de 5 milímetros e tem que ter evidência de comunicação com o ducto pancreático principal, senão é um cisto. Qual é o tipo, critério para ter o tipo de ducto principal? De novo, ó, tem que ter mais de 5 milímetros e tem que ter dilatação ductal sem causa obstrutiva. Lembre que no nosso caso, ele ia até a papila e eu não tinha nenhuma falha de enchimento, compressão extrínseca, etc., no ducto pancreático principal, ok? Obviamente, para os dois tem que ter os dois critérios. O tipo misto tem que ter os dois critérios, tá? Qual é a periodicidade de eu acompanhar esses cistos? Outro dado também que o artigo esclarece, ele divide se a lesão é menor que 2, de 2 a 3 ou maior que 3 centímetros. Se ela for menor que 2, tranquilo, vou fazer esse acompanhamento 18 meses. Se ela for de 2 a 3, eu vou fazer esse acompanhamento de uma forma mais moderada, de 6 meses. Agora, se ele for maior que 3 centímetros, eu vou acompanhar isso mais estreito, né? Vou acompanhar de 6 em 6 meses. E até quando eu faço esse acompanhamento, ele ainda é omisso quanto a isso.
Ele só banca nas lesões pequenas, depois de 5 anos você pode parar dizendo que é uma lesão benigna. Isso vale para TIMP de ducto secundário. Para finalizar, vamos ver esse casinho de torção de ovário, como não deixar passar, uma paciente jovem, 21 anos, chegou pela emergência para a gente abordar ela, com dor em fossa ilíaca direito, com 6 horas de evolução, náusea, obrigou a procurar o serviço de emergência, quadro clínico de dor no quadrante inferior direito com sinal de irritação peritoneal, beleza? Então vamos ao caso. Essa paciente aqui, ela tem uma TC e uma ressonância. Eu vou começar com a TC, tá? E ela não quis fazer contraste. Isso aí, às vezes, a gente tem na prática clínica. Ela não quer, achava que era alérgica, não quis fazer, né? Você não pode obrigar a paciente, obviamente, a fazer, você pode até argumentar, né? Dizer a importância, e no caso dela era importante, até pela etiologia, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, vou mostrar aqui para ela, para vocês. Então, o primeiro dado para você não deixar passar é o seguinte: esse é um perfil, torção de ovário é um perfil de paciente que vem pela emergência, tá? Dor pélvica, tem uns que vêm para o ambulatório, para o consultório, para a clínica, e tem uns que vêm para emergência. Torção de ovário vem para emergência. Endometriose vem para o consultório, tá? Então, o perfil clínico de dor e tipo de dor e o EVA da dor, o grau da dor, a intensidade da dor é um fator importante, tá? Então, nesse diagnóstico aqui, o primeiro dado é isso, é saber que esse paciente veio pela emergência. Segundo dado que esse paciente tem de importância é uma lesão expansiva, tá vendo? Ele tem uma lesão expansiva cística. Isso aqui é a bexiga, isso aqui é uma lesão expansiva. Então, o segundo dado que a TC sem contraste está me mostrando. Terceiro dado para torção de ovário é que essa estrutura aqui, ela está na linha média. Então, dor pélvica que o paciente veio pela emergência, estrutura expansiva, segundo achado, e localização na linha média. Só nisso aqui eu tenho que pensar na possibilidade. Tem que ter outros diagnósticos diferenciais, por exemplo, dor pélvica em mulher jovem, tem tubária, tem ruptura de cisto de ovário, tem sangramento de cisto de ovário e tem torção de ovário. Então tem que pensar nesse diagnóstico diferencial, beleza? Então vamos aqui para a ressonância, que a gente conhece esses dados, a gente indicou a ressonância, ela acabou internando e fazendo a ressonância, e aí eu queria mostrar para vocês, começar com o T2, mostrar os três T2 aqui primeiro, tá? Então, os três T2, pelve, ressonância. Esse é o primeiro T2, um T2 axial que a gente faz. Então, aqui já começa o meu útero, né? Já um dado, ó, líquido intracavitário, ó, líquido perto da minha estrutura cística. Minha estrutura cística de linha média, tá? Então, a evidência de líquido, gente, pouquinho de espessamento peritoneal, é um dado inflamatório, é mais um dado que vocês devem pensar, tá bom? Não é uma ruptura de cisto de ovário, não é aquele líquido pélvico ascítico bizarro, tá? Mas algum grau de inflamação desse peritônio esse paciente vai ter. Terceiro, acho que já estou no quinto dado, né? Ovário de volume aumentado com edema do estroma. Normalmente, gente, essa área central do ovário, ela é mais hipointensa e ela fica hiperintensa, porque quando ele está torcido, ele não tem muito retorno venoso, então ele faz congestão venosa. Mas outro dado, folículos expostos na periferia, tá? Então, folículos expostos na periferia e edema do ovário, o ovário nitidamente associado. Então, repare que o ovário, o útero e a lesão expansiva, eles estão mais ou menos no mesmo eixo central do útero. Já o outro ovário da paciente, que é esse aqui, ó, esse está bonitinho, ó, esse está lateralizado, tá? Esse daqui, ó, ele tem o estroma um pouquinho mais preto, tá vendo? Ó? Estroma um pouquinho mais preto, ele não está demasiado como está esse aqui, ó, tá? E folículo na periferia, onde eles ficam mesmo, beleza? Então, vou voltar aqui rapidinho para a gente ver no sagital. Sagital T2, ó, linha média, minha formação cística. E olha aqui, ó, meu ovário, um baita edema aqui, ó, do estroma, tá? E aqui no coronal, o coronal a gente faz um 3D, né? Que depois eu posso reformatar e é até legal para a gente formatar para correr atrás dessa possível torção. E aí, ó, esse aqui, ó, que tá o meu ovário aqui com edema, repare nisso aqui, gente, ó. Olha essa curva aqui que faz, ó. Isso aqui já é o pedículo vascular com tuba, com tudo, ó, formando um twist, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, tá formando um twist. E olha para onde ele está se direcionando, ó. Se eu seguir aqui, ó, eu vou pegar, sabe aonde? Região cornual.
é exatamente daqui, ó, que saem estrutura vascular e tuba e chegam até o ovário, né? Então, se torcer essa região, vai torcer tuba, vai torcer o suprimento vascular, ele vai fazer início congestão venosa e depois isquemia, tá? Primeiro obstrui a estrutura venosa e depois a estrutura arterial, beleza? Então, por fim, eu queria mostrar o último achado que é de importância, que não ficou muito legal nesse caso, não. A gente acabou fazendo um estudo dinâmico, e o estudo dinâmico de perfusão do ovário, eu acho que o sagital você deve fazer sim, mas se é doença de colo, se é doença de endométrio. Se não, eu tenho que fazer no plano axial mesmo. É onde a gente melhor vê, não é muito legal, a gente está até acostumado a mais. Então, eu estou botando aqui para vocês, só para a gente ter uma noção, tá? É o T2, sagital, a fase portal, digamos assim, a fase intermediária no meu estudo perfusional ovariano, e aqui a subtração, que é a fase com contraste menos a sem contraste. Vou botar em cima do meu anexo, tá? Então aqui, ó, você pode pensar, então vamos pegar o parâmetro da bexiga, que não tem impregnação, urina, né? E aqui a gente pode ver que tem algum grau de sinal. Então, será que aqui tem vascularização ou não? Então, é fundamental fazer subtração. Então, subtração eu pego sem contraste, jogo no com contraste, e vejo que não tem vascularização, tá? Aí não tem vascularização, é mais um dado aqui para a gente pensar na possibilidade de isquemia desse ovário, beleza? Então, vou voltar aqui para a apresentação, para a gente finalizar. Então, vamos lá. Esses são os 8 aspectos que eu queria que vocês levassem para casa, fazem um print de tela aí, que eu uso no dia a dia para não deixar passar a tal torção, né, ovariana. Então, dor pélvica que o paciente vai à emergência. Lembre a questão se ele vai para a emergência ou se ele vai para o consultório. Lesão expansiva associada na prática clínica, o mais frequente são lesões benignas. Aqui, o corpo lúteo, o principal, e o cisto dermoide é o segundo. Então, uma situação funcional, uma situação neoplásica benigna, na maioria das vezes. Ovário, lesão expansiva e útero, os três estão na linha média. É um outro dado. Não é muito comum, por exemplo, no ruptura de cisto de ovário, em tubária, você vê um anexo na linha média. Isso são diagnósticos diferenciais para dor pélvica na paciente jovem. Sinais inflamatórios discretos, então aquela pequena quantidade de líquido, peritônio se impregnando um pouquinho, também pode ocorrer. Edema do estroma ovariano, olhem o T2, olha o sinal no T2, ó, do estroma ovariano com hipersinal na ponderação T2. Os folículos, porque está muito hiperintenso, né, esse estroma ovariano por líquido de estase, eles vão jogados para a periferia. Não raro você vê o twist. Ah, Antônio, eu não consegui ver o twist direito. Não exclui o diagnóstico, tá? Se você tiver todos os outros dados, né, pode levantar lá em cima a possibilidade de torção de ovário. Qual é a dica que eu dou? Pegue, se você está na ressonância, pegue o 3D T2, que você faz aquele coronal, né, e reformata sagital, axial, oblíquo para tentar achar esse twist, tá? E um outro dado de extrema importância também, né, faça a subtração para ver que esse ovário e essa estrutura torcida, né, seja ovário, ovário e tuba, eles não vão ter impregnação. Utilizem o parâmetro da bexiga para mostrar que não tem sinal, que é uma área de avascularização. Beleza? Ah, eu me lembro que eu fiz uma apresentação, né, no canal Radiologia, tá lá, vocês podem procurar sobre torção ovariana, que eu cito esses 8 tópicos, né, e era outro casinho também com uma lesão cística aqui de linha média associada à torção, olha aqui o edema, né, com os folículos na periferia. Tá? Então, acredito que isso aí possa ser útil para vocês. Tá bom, gente? Exatamente a gente fez isso no laudo. Eu coloquei no laudo todas as 8, só não botei a primeira, que é um dado clínico, que é dor pélvica, que o paciente vai na emergência. Mas olha aqui, ó. Botei, sem ser a dor pélvica, botei a lesão expansiva associada, volumosa formação de conteúdo cístico, a localização em linha média, encontra-se na linha média, o sinal inflamatório, a fina lâmina de líquido na pelve, né? O edema do estroma ovariano, parênquima ovariano direito apresenta marcado persinal em T2, do estroma por edema, o deslocamento periférico dos folículos para a periferia, o 6, sem realce pelo meio de contraste venoso, o 8, e por fim o twist ou torção do pedículo vascular, né? Torção do pedículo vascular ipsilateral. Então, todos esses, isso daqui se confirmou na cirurgia, né? Lembrando que essa paciente, como na maioria das pacientes que vão à cirurgia em faixa etária reprodutora, algum foquinho de endometriose você acaba achando. Então, essa paciente também tinha endometriose peritoneal, que pode ser um fator de fixação de lesões que podem sofrer torção e mecanismo de facilitar a torção.
Beleza, gente? Para quem quiser estudar um pouquinho mais, ó, podem dar um print de tela aí. São dois artigos que não são muito recentes, mas são muito didáticos para vocês entenderem, né, esses achados de imagem que não permitem ou tornam bastante difícil vocês perderem esse tipo de lesão, tá bom? Finalizamos então os 5 casos. Eu vou discutir ainda com o pessoal lá da sociedade como a gente vai evoluir, se vai ser de 15 em 15 ou se vai ser mensal a sessão, tá bom? Um abraço a todos, ou até dia 26 ou até, né, iniciozinho lá de junho. Tá joia? Um abraço a todos.